Fala, nação, tudo beleza? Isso aqui é Flamengo e tamo junto. Vou deixar o react pra vocês aí com as notícias, as últimas notícias do Flamengo, beleza? O Instagram tá logo no link abaixo. Se gostar do vídeo, deixa aquele like, dá uma curtida, tamo junto. Mas não iria fazer vitimismo. Ai, nossa, eu sou um coitadinho, o cara não me quis. Eu ia olhar pra isso e falar, opa, o restaurante do lado tá mais preparado, os caras estão com bala... me mexer pra... Os caras estão com bala na agulha. Estão tirando o meu chefe. É o que o Corinthians tem que fazer. Então, não... Aí eu gostei, Brelê. Mas o Corinthians... Tô contigo nessa. O Corinthians não pode cair nessa... É até uma tendência de se vitimizar por ter perdido o Vitor Pereira. E aí se colocar numa posição... Até porque ele já tinha perdido mesmo. Pois é, ele ia sair de qualquer forma. E aí precisa entender por que o Flamengo hoje é capaz de tirar um técnico do Corinthians. E tirar, entre aspas, porque já tinham resolvido que não ia rolar essa permanência para o ano que vem. E entender que hoje, no Flamengo, o Vitor Pereira tem mais perspectiva esportiva. Por mais que o Corinthians tenha chegado na final... Por isso que o Dorival foi embora do Ceará para ir para o Flamengo. É isso. A mesma coisa. Mais poderoso. Mas esse é um direito legítimo. Claro que é. É só como as pessoas conduzem isso. Sinceramente, eu não entendo qual é o problema de olhar no olho e falar o que está acontecendo. Até porque o desdobramento de não fazer isso é muito maior. O Flamengo, então, titubeia ao não falar diretamente, ou o Vitor com o Corinthians... E aí se expõe a tudo isso aqui, esse espaço aqui, a gente falando o tempo inteiro, publicamente, metendo o pau na ética dos outros. Não é mais fácil você fazer as coisas certas? As coisas como elas têm que ser? Virar e falar? Não dá, não fico. Celso, eu não acredito, sinceramente. Eu não acredito também nessa possibilidade de que o Dorival... Ele era, sim, um plano B. Não, eles não queriam mais o Dorival. Poderiam ter avisado ele. Não, Só isso. Não há problema nenhum em não querer mais uma pessoa trabalhando com você e trocá-la. E preferir outra. Isso faz parte do mercado, você falou bem. Mas nesse caso... Mas avisa a pessoa, gente. Mas nesse caso o Flamengo tratou... Você acha que o Flamengo queria ficar com o Dorival? Estava procurando o Vitor Pereira? Eu não acho. O Flamengo tratou como uma das opções. E aí, quando vai avaliar o mercado... Muito obrigado me tratar por uma das opções depois que eu ganhei uma Libertadores. Puxa, ó, legal. O Flamengo é reincidente. É o segundo técnico que vai embora porque soube que estão falando com o outro. O Abel também saiu assim. Isso é reincidência, isso é prática do Flamengo. O Rogério Ceni ganha o título brasileiro e depois é mandado embora. Naquele momento, talvez tenha faltado essa avaliação do Flamengo, de fazer a coisa fria ali. Ganhou o título, legal, mas o trabalho não vingou, não deu liga. Ele é mandado embora por fatores outros, né? Vazamento de áudio, tem outros problemas. Mas o trabalho já não apontava para uma perspectiva de evolução. Mas você acha que com o Dorival esse time não poderia voltar a jogar muito bem em 2023? Acredito que, para mim, essa reta final, e nem tanto pelos últimos jogos de Brasileiro, mas pelo desempenho do Flamengo nas duas finais, a diretoria já detectou que o Dorival talvez não conseguisse dar o salto necessário, que é de... estabilizou, transformou esse time, arrumou a defesa, mas e aí? E o depois? Como esse time vai continuar evoluindo? Acredito que a diretoria chegou à conclusão de que com o Dorival estagnaria nisso daí. Seria um time seguro, mas para um desafio maior, como o Mundial, ou até a Libertadores do ano que vem, o Brasileiro, não seria suficiente. E para mim isso é legítimo, é uma avaliação... Então fala, não senti firmeza, você não tem grife, não quero repetir com você o engano que o Palmeiras cometeu com o Marcelo Oliveira quando foi campeão da Copa do Brasil. Vai e fala. Mas a partir do momento em que eles consideram esse razoável como uma das opções... Será? Era uma opção. Se não fosse uma opção, o Flamengo já teria descartado de cara. Será? Sim, não, mas qual o sentido de você ficar esticando uma corda com um técnico que tem contrato? Se o Dorival tivesse contrato... Eu também faço essa pergunta, qual o sentido? Não, mas eles consideraram porque havia, de fato, essa possibilidade do Dorival continuar no ano que vem. Ele era, sim, uma das opções. Eu acho o Vitor Pereira um bom técnico, mas eu não consigo enxergar essa diferença toda. Com toda sinceridade, eu não consigo cravar que ele vai fazer com que esse Flamengo seja uma potência coletiva. Eu acho que ele é um técnico de capacidade, principalmente ali na visão, na parte tática, só que ele é um técnico linha dura, ele é um técnico rígido, ele é um técnico que expõe jogador em entrevista coletiva, ele vai pegar um vestiário campeão, ele vai pegar um vestiário vaidoso,
pesado. Campeoníssimo. Campeão demais. Campeoníssimo. Não foi campeão só essa temporada. Não. Já vem sendo campeão. Gente pesada. Em vários ali com 2 Libertadores no currículo. Com todo respeito, uma coisa é você administrar o ego do Roger Guedes. Outra coisa E você... só o do Roger Guedes, né? Exato. Isoladamente. E outra coisa é você administrar um cara, por exemplo, do tamanho do Gabigol, do Arrascaeta, do Everton Ribeiro. A informação que a gente tem... O tamanho que eles têm no Flamengo. O tamanho que eles têm no Flamengo. São ídolos do Flamengo. E a informação que a gente tem, até ontem o Vene Casagrande participou com a gente no F90, né, como convidado, não caiu bem dentro do elenco do Flamengo. Os jogadores do Flamengo não gostaram da forma como a direção conduziu. Ficaram surpresos. Eles gostavam do Dorival. Gostavam Júnior, muito, né? O elenco foi surpreendido e gostava de quem saiu, né? Então, assim, vai ser um choque. Eu acho que o Vitor Pereira ele já chega pressionado, acho que é um bom técnico, ele tem capacidade, mas eu não consigo... O que eu quero dizer é que eu não consigo enxergar essa diferença toda que o Flamengo enxerga entre Vitor Pereira e Dorival. Acho que, de fato, o Dorival, na reta final, você tem uma queda, mas a gente também pode olhar para os momentos que esse time rendeu muito. Eu acho que com uma pré-temporada, ele pensando ali em contratações, com a continuidade do trabalho, esse Flamengo ainda poderia ser poderoso em 2023 com ele. Fernando, optaria pela continuidade dele. Vamos ver como é que... Eu acho que o Vitor Pereira pode ter muito problema nessa gestão no vestiário do Flamengo. Porque em todos os momentos, pós-Jorge Jesus, que o Flamengo teve um técnico de choque mais rígido com esse vestiário, esse técnico foi moído. Foi moído. Se a gente for comparar, Vitor Pereira... Não está enxergando, não. Como que você vê essa questão, Brelho? Esquecendo agora a condução, o que aconteceu, vamos dizer que VP Vitor Pereira chegou no Flamengo. Então, para mim, de fato, o Dorival bateu no teto no Flamengo. Eu não via uma perspectiva de um Dorival mais inventivo, um Dorival que fosse capaz de tirar muito mais desse time. Mas, pensando do ponto de vista de uma diretoria que enxerga o potencial desse elenco, e eu concordo, esse Flamengo, pelas opções que tem, pela base do time titular vencedora dos últimos anos, jogadores que incorporou, tem potencial para mais, tem potencial para ser mais ambicioso. Eu vejo a opção do Vitor Pereira, por mais que arriscada, há um risco sim, você fazer uma mudança, o choque no ambiente, como os jogadores vão assimilar. Pensa futebol diferente. Mas eu vejo como um risco que vale a pena pelo fato do Flamengo. Eu não espero nada do Flamengo, a menos que seja um time que tenha a ambição de ser o dominante no Brasil, de ser o melhor futebol, de ser o mais vistoso, de ser o mais vencedor. Então, pensando em sarrafo mais alto, eu acredito que é legítima e faz sentido a movimentação por um técnico com o perfil do Vitor Pereira. Se vai dar certo ou não, é outra história, repito, é um passo arriscado, mas se estivesse na posição de tomar a decisão, eu também escolheria esse risco por entender que o técnico, o Dorival, por mais que tivesse dado estabilidade, não seria capaz de oferecer muito além e possivelmente, com o Dorival, ia chegar campeonato estadual, o time ali se desenvolvendo pouco, começa a Libertadores, não joga o que a torcida espera, ia cair. Então, para não tomar essa decisão no meio de uma temporada, eu vejo que o timing certo, já que o contrato do Dorival vencia agora... Você vai derrubar ali no meio do campeonato estadual, já derruba agora. Então, e o Dorival, isso ia acontecer. A torcida do Flamengo se tornou muito mais exigente depois da passagem do Jorge Jesus. Algo que, pelas condições financeiras do clube, também não é um preciosismo. Esse torcedor se acostumou a ver bom futebol e um bom futebol vencedor. Então, é um desafio enorme para o Vitor Pereira. Ele vai ser exigido de outra maneira. Se no Corinthians era um trabalho de reestruturação, em que uma vaga na Libertadores, chegar à final da Copa do Brasil, foram considerados feitos, isso no Flamengo vai ser café pequeno. Ele vai precisar, de fato, entregar mais, ser campeão e fazer esse time jogar mais futebol. É importante, hein? Dorival Júnior não vai ficar no Flamengo apesar das taças conquistadas. E quem tá chegando é o técnico ou ex-técnico do Corinthians. O repórter Vene Casagrande participou do F90 e contou bastidores da negociação. Que o Vitor Pereira é o novo treinador, mas o que eu posso dizer para vocês é que ele disse sim. Ele disse sim ao Flamengo, ele aceitou o projeto do Flamengo, conversou com a sua família,
algo que foi, digamos assim, o problema para ele ficar no Corinthians, mas pelo visto a relação com a família, o problema com a família foi superado, porque ele já trabalha com a comissão técnica, ele já conversou com membros da sua comissão técnica que trabalharam com ele no Corinthians sobre ficar no Rio de Janeiro, ficar no Brasil, trabalhar no Brasil. Ele está animado, pelo que me relataram lá no Flamengo, ele está animado em aceitar o projeto, ele já disse sim. Agora é esperar a assinatura do contrato. O que me falaram no lado do treinador é que o novo contrato será de 1 ano, que ele só faz contrato de 1 ano. Ele não aceita fazer contrato por mais de 1 ano. São 12 meses aí que ele vai assinar com o Flamengo. O que o Vitor Pereira vai falar também para a torcida do Corinthians? Porque eu acho que ele tem que dar um esclarecimento para a torcida corintiana. Eu também estou curioso para saber o que o presidente do Corinthians está achando sobre isso. Mas, de fato, o Vitor Pereira está muito próximo de ser o novo treinador do Flamengo. Então aí na nossa tela a gente tem esse trabalho do Flamengo. Na gestão Landim aí não costuma ser um trabalho de longo prazo. Então a gente vê os técnicos, né, a sucessão de treinadores, e no caso do Jorge Jesus, ele ficou 13 meses no cargo e foi ele quem pediu para sair, né? Mas as outras mudanças, Abel, Domi, Rogério Ceni, Renato, Paulo Souza e Dorival. Acho que a principal diferença do Dorival para esses outros nomes, Rogério não, né? O Rogério também conquistou títulos, mas o Dorival vinha de 2 conquistas importantes, incluindo aí a conquista da Libertadores. Por isso, chamou a atenção também a mudança. E aí eu já vou chamar a Roberta Barroso, que está por dentro também dos bastidores do Flamengo. E, Roberta, eu quero que você comece contando pra gente como é que foi, então, essa ruptura, essa relação Flamengo-Dorival, se isso foi bem transparente ou não, hein, Roberta? Bom dia. Oi, Bruno. Bom dia para você, Mari, Thiago, Eugênio, também para o fã de esporte. Bom, vamos lá. Eu vou começar realmente dessa linha do tempo, porque no início da semana, Bruno, eu estava muito ligada a tudo que estava acontecendo em relação à renovação com o técnico Dorival Júnior. E na segunda-feira tinha otimismo das duas partes, tanto do Flamengo quanto do Dorival Júnior. O Flamengo, inclusive, iria oferecer um contrato de 1 ano e aí com uma cláusula tranquila também para renovação por mais 1 ano de contrato, ou seja, para que ativasse essa cláusula automática com metas fáceis até para serem atingidas. O fato é que na segunda-feira o otimismo era bem grande. Importante também dizer para o fã de esporte que em nenhum momento o técnico Dorival Júnior pediu liberação por conta da seleção brasileira, até porque são apenas especulações, e o Flamengo não daria essa liberação. Então, na segunda-feira, o otimismo, e o Flamengo, na semana anterior, importante a gente destacar, tinha pedido para o empresário do técnico Dorival Júnior só para esperar um pouquinho por conta da situação do Gerson, porque tinha a possibilidade dos dirigentes rubro-negros irem até a França, porque eles queriam acertar esse retorno do Coringa. Mas o Olympique de Marselha pediu um valor muito alto, e aí, como o empresário do Dorival Júnior mora aqui pertinho, né, aí no interior de São Paulo, então eles pediram para as conversas ficarem para a próxima semana. Ou seja, na quinta-feira, o empresário do Dorival Júnior chegou ao Rio de Janeiro para conversar com os dirigentes do Flamengo. O Dorival ali na expectativa por essa renovação. Na quinta-feira, nenhuma novidade, nada aconteceu. Na manhã de segunda-feira, conversei com algumas pessoas, né, dentro do Flamengo e tinha ali a expectativa do técnico Dorival Júnior dessa renovação. Mas já ficava uma pulga atrás da orelha porque que o desfecho ainda não tinha acontecido na manhã de sexta-feira. No início da tarde, ainda tudo muito tranquilo, nada acertado, nenhum detalhe em relação que o Dorival não... Valeu, rapaziada. Obrigado aí e até a próxima. Valeu.